Boa noite, boa noite. Voltando aqui agora. Gi, vê se melhorou agora. Troquei o aparelho. Vê se estão me ouvindo bem. Tivemos um probleminha técnico, mas já estamos de volta. Eu vou fixar o tema da live novamente. Vera, boa noite. Veja se melhorar. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Rose, boa noite. Saudades de você também. Sua armadura te protege ou aprisiona. Pessoal, fala pra mim se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem agora, se melhorou? Agora sim? Legal. Troquei o aparelho. Vamos ver se agora vai. Só fixar o tema da live. Maravilha. Agora sim. Pronto. Problemas técnicos acontecem. Silvana, boa noite. Pronto. Vamos lá, pessoal. Vamos começar novamente, né? Boa noite a todos que entraram. A gente teve um probleminha técnico aqui, eu tive que trocar o aparelho, mas agora acho que vai. E o tema da live de hoje é: sua armadura te protege ou aprisiona? Já coloquem aí nos comentários aí se vocês até usam, né? Porque tem pessoas que nem a armadura não usam, né? Mas aí é um outro nível, né? O Gilberto. A armadura ela tem de fato a função de nos proteger, né? O problema é que muitas pessoas acabam utilizando uma armadura e se esquecem que estão com ela, e aí quando tentam tirar, percebem que estão presos, estão aprisionados. Usaram tanto tempo de determinadas defesas que nem sabe como fazer diferente, nem sabe mais o que não é usar uma determinada armadura, né? Mas esse conceito de armadura, até para contextualizar isso daqui, eu gosto de usar esse conceito da armadura, mas para isso a gente precisa voltar lá atrás, 1920 mais ou menos, para falar de um cara chamado Wilhelm Reich. O Wilhelm Reich ele foi aluno, um discípulo de Freud e foi considerado um prodígio, né? Ele pegou os conhecimentos da psicanálise e levou a um outro patamar. E segundo Reich, de acordo com vivências que passávamos, que tínhamos na infância, íamos desenvolvendo o que ele chamava de couraças do caráter. Como assim couraças do caráter? Ele dividia o nosso corpo em partes, desde os olhos, pescoço, tórax, até a pelvis, como se fossem camadas. E de acordo com situações que vivenciávamos na infância, determinada couraça se formava. E essa couraça, ela era como se de fato a nossa musculatura se enrijecesse. É como se a nossa musculatura se tornasse de fato uma armadura. Por quê? Íamos vivenciando traumas ali na infância, e depois eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre trauma e traumatização. Tá? Vivenciávamos traumas ali na infância, e por conta desses traumas vivenciados na infância, nós desenvolvíamos uma defesa, né? Que é um sistema de defesa, que era o que ele chamava de traços de caráter. Por isso que são as couraças do caráter, né? Mas, Felipe, qual que é a diferença entre trauma e traumatização? Trauma. Muito se fala sobre trauma, né? Sofri trauma na infância, eu sofri trauma na adolescência, passei por um trauma recentemente, bati o carro e fiquei traumatizado. Tá? O trauma, ele vem do grego e ele significa ferida. Então, toda ferida é um tipo de trauma. Quando a gente se machuca de alguma forma, aquilo é um trauma.
Então, até na medicina, nós temos um traumatismo craniano, por exemplo, é uma ferida que acontece, né, no nosso crânio. E a traumatização? A traumatização é aquilo que de fato marca, é aquilo que de fato nos afeta. Então, eu posso passar por um trauma e não ter uma traumatização, não ficar traumatizado. Eu posso passar por uma situação e essa situação simplesmente, para algumas pessoas seria um trauma tremendo, para mim já não faz sentido nenhum. Assim como eu posso passar por um trauma tremendo, né, algo que vai mexer com a minha vida, né, abalar toda a minha estrutura, como para outras pessoas podem não mudar nada. O que difere cada pessoa? Como cada pessoa vai interpretar? As vivências dela na infância. A história dela, o que ela passou na infância. Vamos pegar um exemplo de uma criança que ali por 1 ano de idade, ela se sentiu abandonada. Não que de fato ela tenha sido abandonada, mas ela se sentiu abandonada. O sistema nervoso dela interpretou o abandono. O que vai acontecer? Ao longo da vida dela, ela vai passar por diversas situações onde ela vai se sentir abandonada. E o que acontece? Cada vez que ela passar por essa situação, ela vai enrijecer, ela vai buscar uma forma de se proteger daquele trauma. Ela vai buscar uma forma de se proteger, ela vai montando a armadura dela, para quê? Para que ela não se sinta mais abandonada. Sabe aquela história, tipo, que apanhei tanto, bati tanto que até calejou? É exatamente isso. Você passa por tantas situações, mas tantas situações recorrentes, que aquilo vai se calcificando, aquilo vai calejando. E é isso que o Reich chamava de couraças do caráter. Pessoal, se estiver muito rápido, vocês não estiverem entendendo, coloca aí no chat, já vai. Tem gente que a Vera mesmo já foi minha aluna, então para ela tá mais fácil, mas se não tiver claro, coloca aí se tiver dúvida, senão eu vou seguindo aqui, mas eu preciso do feeling aí de vocês, do feedback de vocês para eu poder mensurar aqui. Então, pegando como base essa dor do abandono, que ela vivenciou lá com 1 ano de idade, às vezes até 1 ano, 2 anos de idade, essa dor do abandono, ela vai trazer determinadas características para a vida desse adulto. Mas como assim? Uma traumatização que ocorreu com 1 ano, 2 anos de idade, vai influenciar um adulto? Vai. E vai influenciar e muito. Por quê? Nessa fase de 0 anos, desde a barriga da mãe, até ali por volta de 6, 7 anos de idade, de 5 a 7 anos de idade, a criança ela vai estar desenvolvendo recursos, ela vai estar criando a visão de mundo dela, de acordo com as experiências que ela for passando ao longo dessa infância. Então, de acordo com estímulos que ela recebe, do pai, da mãe, da avó, do tio, do vizinho, do gato, do papagaio, de acordo com os estímulos que ela for recebendo, ela vai desenvolvendo recursos para que, quando na vida adulta, ela possa lidar melhor com determinadas situações. Mas você pega um adulto. Se um adulto saudável, que conseguiu entender as suas dores, que conseguiu entender as suas couraças, que conseguiu quebrar as suas couraças, conseguiu se livrar da sua armadura. Se ele passa por uma situação de abandono, ele fala, tá, o que muda na minha vida? Não muda nada. Não muda nada. Porque o outro foi embora, me abandonou, e daí? Isso é um adulto que conseguiu, né, se livrar dessa dor do abandono. Aí você pega uma criança, um bebezinho, de 1 ano a 2 anos de idade. Que recursos esse bebê tem? Que recursos ele tem para lidar com o abandono? E para um bebê dessa idade,
Ele simplesmente ser esquecido no berço, para ele pode ser a interpretação de um abandono. A interpretação de um abandono. Não que de fato a mãe tenha abandonado, mas ele pode interpretar que foi abandonado. Que recursos que esse bebê vai ter? Ele passa a desenvolver determinadas características, porque é nessa fase que a gente chama do desenvolvimento do traço de caráter oral. Nós temos 5 traços de caráter diferentes, que ele se desenvolve nessa fase, dos 0 anos, desde a barriga da mãe, até ali seus 6, 7 anos de idade. Cada fase vai se desenvolvendo, passando por traumatizações e assim desenvolvendo os recursos. Todos nós, adultos, temos os 5 traços de caráter. Todos nós passamos pelas 5 fases do caráter. Todos nós passamos pelas traumatizações. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. E tudo isso vai desenvolver características da nossa vida adulta. E aí você pega lá aquela criança que interpretou um abandono com 1 ano, 1 ano e meio de idade, 1 ano, 2 anos de idade. O que ele passa a desenvolver para que ele não seja mais abandonado? Ele passa a desenvolver um rosto infantilizado, aquele olhar de piedade, o olhar de carinho, o olhar de me pega no colo, o olhar de não me deixa. Ele se torna uma pessoa mais carente, que necessita de afeto, que necessita de carinho, que necessita de atenção. Porque foram essas as características que aquele bebezinho lá atrás encontrou para quê? Para que a mãe dele não deixasse ele. Só que aí o que acontece? Isso daí vai se tornando uma armadura para ele. Me protege da dor. Me protege para que eu não sofra mais essa dor do abandono, porque isso dói. Ser abandonado dói. Eu estou sozinho no mundo. Só que aí o que acontece? Ele vai crescendo, ele vai passando pelas fases e se torna um adulto. Aquela armadura que protegia ele lá atrás, hoje o aprisiona. Por quê? Aquela criança não tinha recursos para lidar. Só que o adulto de hoje não sabe que aquela criança passou por aquilo. Quem aqui consegue se lembrar do que acontecia quando tinha 1 ano de idade, quando tinha 2 anos de idade? Quem consegue se lembrar o que aconteceu quando estava no útero da mãe, quando estava no ventre da mãe? Não dá. Então, a gente cresce com essas armaduras que lá atrás nos protegeram. Porém, hoje acabam por nos aprisionar. E aí vai passando as fases. A gente começa lá dentro do útero da mãe. Qual que é a dor que é vivenciada no útero da mãe? Que eu posso vivenciar ou não, ou que eu posso interpretar ou não. É a dor da rejeição. Dentro do útero da mãe eu me sinto rejeitado. Ah, mas minha mãe sempre quis ter um filho. Por que esse bebê vai se sentir rejeitado? A mãe pode estar ali, alegre, contente, feliz, uma vida maravilhosa. Se ela passar por um forte impacto emocional, por um assalto, por exemplo, um sequestro, assim, uma coisa absurda, aquele útero ele vai se comprimir. Consecutivamente, aquele feto que está ali dentro vai se sentir rejeitado. Ele se sentindo rejeitado, ele fala, nossa, eu não pertenço a esse mundo. Ele vai passar a desenvolver características, ele vai passar a desenvolver a armadura que vai proteger ele. E qual que é a armadura de proteção dessa fase? Que é o que a gente chama de fase da esquizoidia, onde se desenvolve o traço de caráter esquizoide. Ele se torna mais racional. Tudo para ele vem para a cabeça, tudo ele precisa pensar.
Porque a energia dele vem tudo para cá. Ao contrário do oral, que é a fase seguinte, que precisa ter o contato, que precisa ter o afeto, que precisa estar junto ali da mamãe, o esquizoide ele evita o contato. Por quê? Existe uma cisão do pescoço para baixo. Meu corpo não existe. Por quê? Quando eu estava no útero da minha mãe, se eu me movimentasse, aquele útero ficava comprimido, aquele útero ficava duro, ficava frio. E aí toda a energia que eu recebo vem para a cabeça. Ele se torna uma pessoa mais racional. Eu gosto de dar o exemplo do esquizoide. Ele tem o estereótipo do nerd, né? Aquele estereótipo do nerd da escola, né? Que é o óculos, fica isolado no canto dele, de estudar, fica no mundo dele. Essas são características do esquizoide, porque lá no útero da mãe ele já se sentiu rejeitado, mesmo que a mãe não o tenha rejeitado de fato. Mas lembra do que eu falei lá atrás? Entre trauma e traumatização, existe uma diferença entre os dois. A traumatização vai depender da interpretação daquele sistema nervoso. Vamos imaginar que todos nós que estamos aqui estamos num restaurante, né? Estamos lá numa reunião ou cada um numa mesa e aí explode uma bomba lá fora e tiro para todo lado. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Cada pessoa vai ter uma reação de acordo com o quê? Com as experiências vivenciadas na vida daquela pessoa. Assim como depois daquilo, eu posso contar de um jeito, a Renata tá aqui pode contar de outro, a Daniela pode contar de outro. Porque cada um vai interpretar de uma forma diferente. Ah, mas o que de fato aconteceu? Aconteceu que estourou uma bomba lá fora e foi tiro para todo lado. Mas um ou outro pode falar que caiu até um avião ali. Porque foi a interpretação que ele gerou naquele momento. Então, mais importante do que aconteceu é como você interpretou aquela situação. Eu posso não ter sido rejeitado de fato pela minha mãe, assim como eu posso não ter sido abandonado pela minha mãe na fase oral, no desenvolvimento traz caráter oral, mas houve uma interpretação ali. Foi rejeitado, foi abandonado. Existem mais 3 dores. A gente falou primeiro ali da esquizoidia, que é a dor da rejeição, do oral, que é a dor do abandono. Depois vem a dor da manipulação. E a dor da manipulação ela vai desenvolver um traço que nada tem a ver com... Tá bom agora, Luzia? Bacana. A dor da manipulação ela vai desenvolver um traço, não se assustem com o nome, que é o traço de caráter psicopata. Porém, nada tem a ver com o transtorno de personalidade psicopata ou o transtorno de personalidade antissocial, que é o transtorno de psicopatia. Quando falamos de traços de caráter, estamos falando de neurose. Todos nós somos neuróticos. Todos nós temos as nossas neuroses. Um transtorno, que é o transtorno de psicopatia, por exemplo, ele é uma psicose. Então, quando você fala assim, transtorno narcisista. Transtorno narcisista é uma psicose. Então, existe uma diferença entre neurose e psicose. Todos nós somos neuróticos. E todos os traços de caráter estão ligados à neurose. A psicose são transtornos que vão se desenvolver por determinados fatores. Mas então, quando falamos agora da traço de caráter psicopata, estamos falando da neurose. Não tem a ver com a psicopatia. E a armadura que o traço de caráter psicopata desenvolve da manipulação é justamente para não ser manipulado. E muitas vezes ele passa a manipular determinadas situações. Essa fase de desenvolvimento é quando a criança ela começa a fazer gracinha. É quando a criança
a mãe, o pai chega para a criança e fala assim: ah, se você não fizer isso, você não é um bom menino. Se você não fizer aquilo para a mamãe, você não vai ter presente. É a fase da barganha. É a fase onde a criança ela passa a fazer birra para conseguir o que ela quer. É a fase da criança onde ela começa a entender que eu preciso fazer algo para que eu consiga algo em troca. E aí ele vai desenvolvendo situações, ela vai desenvolvendo essa armadura para proteger ela da manipulação. Eu prefiro manipular do que ser manipulado. Porque lá atrás minha mãe manipulou, meu pai manipulou. Depois vem outro que não se assustem com o nome, que é o traço de caráter masoquista. Também não tem nada a ver com o sentir dor, é apenas uma neurose. E a neurose do masoquista, ela vai desenvolver na fase onde a criança ela passa a ter o controle do esfíncter anal. Aí eu tenho que tomar cuidado com o que eu coloco para dentro, assim como eu tenho que tomar cuidado com o que eu coloco para fora. Ele passa a desenvolver uma armadura que deixa o corpo dele até duro, enrijecido. Sabe aquelas pessoas que são quadradas, que você olha assim para aquela pessoa e fala, nossa, que pessoa dura. É um traço de caráter masoquista. Por quê? Ela foi desenvolvendo armaduras para se proteger da humilhação. A dor do masoquista é a dor da humilhação. Então eu preciso tomar cuidado com o que eu falo, eu preciso tomar cuidado com como eu ajo. Para quê? Para que eu não seja humilhado. Porque lá atrás, quando eu era criança, eu estava na escola, começando ali nos primeiros dias da escola, e eu estava com medo e fiz xixi nas calças. Ou fiz cocô nas calças. E aí os coleguinhas da escola todos riram de mim, a professora brigou comigo. Imagina a humilhação que essa criança não passou. Se ela estiver nessa fase de desenvolvimento, ela vai se sentir humilhada. E aí o que acontece? Ela vai carregar essa dor até a vida dela, até a vida adulta. Então eu preciso fazer tudo certinho, eu preciso ter tudo no lugar, tudo organizadinho. Para quê? Para não ser humilhado de novo. E aí eu passo a ser perfeccionista. Tudo tem que ser nos mínimos detalhes. Essa é a armadura que ele usa para se proteger. Mas a gente sabe que perfeição não existe. Fala isso para uma pessoa que tem o traço de caráter masoquista elevado. Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar porque para ele precisa ser tudo certinho, porque está aprisionado naquela armadura, que lá atrás o protegeu, porém hoje o aprisiona. E a última dor do traço de caráter, o último traço de caráter a se formar, é o traço de caráter rígido. E o rígido, o próprio nome já diz, rígido, de rigidez, ele é rígido, também tem uma musculatura rígida. E a dor do traço de caráter rígido é a dor da traição, a dor da exclusão. É a fase onde a criança passa, ali a partir dos 5 anos até 7, depende muito de cada criança, cada caso, mas é mais ou menos nessa fase, onde a criança ela passa a entender que o mundo é feito de pares. Mamãe tem o papai, titio tem a titia. A galinha tem o galo. E eu não tenho ninguém. E eu não tenho ninguém. Aí eu passo, se eu for homem, isso que o Freud chamava de complexo de Édipo. O menino passa a se apaixonar pela mamãe e competir com o papai.
A menina passa a se apaixonar pelo papai e competir com a mamãe. E aí o que acontece? Existe uma cisão da parte da sexualidade. Por quê? É na fase onde a criança ela passa a desenvolver, a conhecer a sexualidade. Lembrando que sexualidade nada tem a ver com sexo, são duas coisas totalmente diferentes. É a fase onde a criança ela passa a desenvolver, ela se conhecer. Menino tem uma coisa, a menina tem outra. Eu sou diferente. Ele passa a perceber, a criança passa a perceber as diferenças do mundo. Mas aí, quando o menino começa a se conhecer, a menina começa a se conhecer, coloca a mão ali, coloca a mãozinha nas partes íntimas, a mãe e o pai falam, tira a mão daí, isso é errado, isso é feio. E aí, inconscientemente, o que acontece? Para que eu tenho isso? Para que serve isso? Se eu não posso usar, aí há uma cisão. Lembra que o esquizoide, o primeiro traço de caráter, houve uma cisão do pescoço para baixo? Eu fico na cabeça e esqueço do meu corpo? O rígido, ele passa a ter uma cisão na altura da cintura. Ele vira uma ampulheta. Por quê? A minha sexualidade não serve para nada. Ah, mas por que ele viveu a dor da exclusão? Por que ele viveu a dor da rejeição, da traição? Eu, como menino, amo a mamãe, mamãe me dá amor, mamãe me dá carinho, mamãe me dá atenção. Só que mamãe chega de noite e dorme com o papai. E vice-versa. A menina a mesma coisa. É a fase onde a criança passa a dormir no meio dos pais, se os pais permitirem. Aí começa uma relação de triangulação. Nessa relação de triangulação, ela vai levar isso pelo resto da vida. Por quê? Foi uma armadura que ela utilizou para protegê-la lá atrás, mas que hoje, na vida adulta, eu não sei lidar com isso. Eu não sei me entregar por completo. Aí eu passo a ter o amor da mamãe, só que a minha sexualidade não serve para nada, minha sexualidade não presta. Pessoas com traço de caráter rígido sofreram a dor dessa traição por isso. Eu fui traído, eu fui deixado pela minha mãe, eu fui deixado pelo meu pai. E aí na vida adulta, ela dificilmente consegue ter relacionamentos saudáveis porque ela não consegue se entregar por completo. São pessoas extremamente competitivas, são pessoas que vão buscar ser o melhor em tudo, porque inconscientemente eu preciso conquistar a mamãe, eu preciso conquistar o papai, porque ele está preso lá no complexo de Édipo. E aí, muitas vezes, para eu não sentir a dor da traição de novo, o que eu faço? Eu traio. Pessoal, tá dando para entender? Tá tranquilo? Coloca aí no chat, eu preciso ter um feeling de vocês aí também. Tem alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Fala comigo aí, pessoal. Tô vendo o pessoal entrando aqui. Rai, sim. Que bom, Rai, obrigado. Perfeito. Vamos falar então agora um pouco sobre o que eu até coloquei, eu fiz uma postagem recentemente sobre o nosso corpo contar a nossa história. Por que o nosso corpo conta a nossa história? Lembra que o nosso corpo ele já passou a ser formado lá no útero da mãe. Só que para que a gente possa, vamos pegar fazer uma analogia aqui com o pão, né? Vamos fazer um pão caseiro. Eu coloco a farinha, ovo, fermento e vou amassando aquilo ali.
Quanto mais eu amasso, mais aquilo vai crescer, mais ele vai se desenvolver. Só que ele precisa de um tempo para aquilo. Para que o fermento vá agindo, né, e vá fazendo com que esse pão cresça. Imagine agora que esse pão, que essa massa, é o feto dentro do útero, dentro da barriga da mamãe. E ele precisa de energia para quê? Para que ele se desenvolva. Para que esse fermento faça com que esse feto cresça. Como que a gente vai receber esse feto? Como que a gente vai receber essa energia? Através da nossa mãe. Através da nossa mãe. Por quê? A nossa mãe, nós estamos em uma relação simbiótica, nós estamos grudados ali com a nossa mãe. E essa mãe, ela vai nos nutrir através ali do cordão umbilical e nós vamos recebendo a energia. Para quê? Para que esse pão cresça, para que esse feto se desenvolva. Agora, se essa mãe, ela vive num estresse constante, se essa mãe, ela vive com dor constante, se essa mãe vive preocupada, vocês acham que essa energia que vai para esse feto vai ser boa ou ruim? Vocês acham que essa energia que vai para esse feto vai ser o suficiente para que ele se desenvolva, para que ele cresça? Essa é a primeira forma que nós recebemos a energia. E eu gosto sempre de deixar bem claro que quando eu falo de energia, eu não estou falando de energia cósmica, espiritual, cibernética, enfim. O nosso corpo, ele se baseia em energia. Depois do nascimento, nós temos duas formas simples e básicas de receber energia. Primeiro é a alimentação e segundo a respiração. Quando você respira, você está recebendo energia, você está preenchendo o seu corpo de energia, assim como a alimentação. Se você parar de respirar, você morre. Se você não comer, você também morre. Então são as duas formas básicas de receber energia, de colocar energia para dentro. Porque o nosso corpo, ele vai precisar dessa energia para quê? Para que ele possa se movimentar, para que ele possa se desenvolver. Por isso, se você faz academia, por exemplo, você não, quero desenvolver massa muscular, eu vou e tomo um suplemento, aí eu vou e faço uma malhação. Para quê? Para que eu desenvolva a minha musculatura. Agora, pega esse exemplo que eu dei de você se desenvolver na academia com aquele bebezinho se desenvolvendo na infância. O desenvolvimento do corpo do bebê, o desenvolvimento da armadura dele, de acordo com essa energia que ele recebe, com os estímulos que ele recebe. Agora você pega essa pessoa que está fazendo academia, que quer ficar forte, que quer ficar bombado, a energia que ele recebe para que ele possa desenvolver a armadura dele. Basicamente é a mesma coisa. A diferença é que na infância é algo natural, que vai acontecer, e na academia é algo que você pode buscar, que você pode desenvolver. Quer dizer então que aquele feto que recebeu pouca energia na infância, que recebeu pouca energia no útero da mãe, ele vai ser sem energia o resto da vida? E aí? Provavelmente sim. É possível sabermos como foi a gestação apenas olhando para o corpo do bebê. Se esse bebê estiver gordo, forte, saudável, logo no nascimento ele foi gordo, forte, saudável, com a pele rosada, você olha aquele bebê bonito, provavelmente, nossa, aquela gestação foi tranquila, ela teve, nossa, a mãe estava ali com alegria. Agora, se é um bebê magrinho, se teve dificuldade no parto, se é aquele bebê que nasce amarelo, eu nasci amarelo,
que acontece? Ele não recebeu tanta energia ali. Mas isso pode mudar. Só que para isso mudar, é preciso compreender o que aconteceu. E agora eu gostaria de fazer um exercício bem simples com vocês, que estão aqui, para vocês perceberem como que está o nível de energia de vocês. É uma coisa bem simples, muito simples. Fechem os olhos nesse momento e apenas observem a respiração de vocês. Apenas observem a respiração. Como você respira normalmente? Ela é curta? Ela é longa? Ela é o suficiente ou ela falta? Ou eu preciso encher de ar porque parece que tem um vazio aqui dentro que não supre? Ou não, eu respiro e está tudo bem. Como que está a respiração de vocês? Observando isso, já é possível identificar o quanto de energia, o quanto de disposição vocês têm para fazer, para realizar, para conquistar. Ah, eu canso muito fácil, nossa, qualquer coisinha eu já estou cansado. Aí você vai ver a respiração da pessoa, a pessoa respira assim. Aquela respiração curtinha. Como você acha que foi a gestação dessa pessoa? Aí você começa a identificar o corpo dela, você começa a observar o corpo dela. É um corpo magro, um corpo esguio. Silvana, entra bastante ar. Mas esse entrar bastante ar é o suficiente para você, Silvana? Você sente que é o suficiente ou ainda falta alguma coisa? Quem mais fez o teste? Coloque aí no chat, pessoal. Vamos conversar um pouquinho. Falta um pouco. E aí é você entender o porquê que falta. O que aconteceu? Qual falta é essa que eu estou tentando suprir? Porque eu estou respirando e está me faltando um pouco de ar. Talvez eu supra essa falta de outra forma. Eu canso de respirar. A respiração é algo que nos conecta com a vida. A respiração é... Por isso que falam tanto da meditação, por isso que no yoga você tem diversas técnicas de respiração. Porque a respiração é aquilo que nos conecta com a vida. Falta um pouco. Você percebe como cada pessoa vai reagindo de uma forma? E aí o quanto que essa falta influencia na minha vida? Eu canso muito rápido. Aí você vai observar as armaduras, a couraça. Você vai ver na região aqui do tórax dessa pessoa se é um tórax apertado, se é um tórax duro, se é um tórax comprimido. Porque foi a armadura que ela desenvolveu ali. E quando eu estou falando dessa parte da energia, estou falando até de uma coisa que veio depois do Reich, que veio de um aluno do Reich. Falta um pouco. Que é a análise bioenergética, que é a energia do nosso corpo. E aí, por que falta um pouco? Né? O pessoal está falando muito, falta um pouco, falta um pouco. Porque aí já veio da segunda fase, do traço de caráter oral. Normalmente a pessoa que ela tem um traço de caráter oral alto,
ela tem como se fosse um vazio no peito. Ela tem um buraco no peito, que ela não consegue suprir, que ela não consegue preencher. Lembra que eu falei lá atrás do bebezinho que se sentiu abandonado? Aí hoje eu preciso ter pessoas à minha volta, eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso colocar para fora, ou eu preciso colocar para dentro. Mas eu preciso ter contato com pessoas, eu preciso de gente, eu preciso desse movimento para preencher o vazio que está aqui dentro. Porque esse vazio, muitas vezes, é um vazio que a gente fala que é um vazio da alma. Mas por que um vazio na alma? Porque faltou da mãe, faltou, pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ter faltado segurança, pode ter faltado carinho, pode ter faltado atenção. E volto a falar, vai depender muito da interpretação desse bebê. Por quê? A mãe pode ser a melhor mãe do mundo, mas se em algum momento ele simplesmente sentiu, nossa, minha mãe não me ama, minha mãe não me quer, isso já é o suficiente. Minha mãe não me deu o suficiente para preencher o vazio que está aqui dentro. E é justamente na fase da amamentação. E aí o que acontece? Essa pessoa na vida adulta, ela vai buscar pessoas para que ela possa segurar, para que ela possa se acolher. São pessoas inseguras, muitas vezes. Por que insegura? Porque eu não tive segurança lá atrás. O que é insegurança? Falta de segurança. Segurança vem da mãe. Minha mãe não me deu segurança, minha mãe não me acolheu, minha mãe não me deu carinho. E aí hoje, por essa falta que eu tenho, por essa falta que eu carrego, eu busco isso nas outras pessoas. Busco isso no relacionamento, busco isso olha lá, Rose. Busco isso no relacionamento, busco isso num animal, busco isso no trabalho. Mas eu sempre vou procurar pessoas que estejam tentando para suprir essa falta. Eu canso muito rápido, igual colocaram ali também. A pessoa que ela cansa muito rápido porque eu não tenho energia nem para fazer o que eu preciso fazer. Eu não recebi energia nem para realizar o que eu preciso. Aí quando eu passo um pouquinho, aquilo já me cansa rápido. Isso daí vem lá da barriga da mamãe. Porque quando eu estava na barriga da minha mãe, eu não recebia a energia o suficiente. Porque o pouco de energia que eu recebia, eu concentrei na minha cabeça. E aí o meu corpo fica fraco. Aí toda vez que eu preciso fazer algo que tem um exercício a mais, meu corpo não vai dar conta. Porque eu não tenho energia. Ah, mas Felipe, como que eu faço para mudar isso daí? É possível mudar isso? Claro que é. Primeiro identificando as armaduras que estão te protegendo, ou melhor, as armaduras que estão te aprisionando, porque elas te protegeram lá atrás. Essa armadura te protegeu lá na sua infância. Essa é a primeira forma de você conseguir mudar isso. Porque a partir do momento que eu me liberto dessa armadura, eu consigo me libertar dessas dores. E aí depois que eu mudo, que eu consigo me libertar dessa armadura, que eu consigo de fato respirar, aí eu vou buscar formas de gerar mais energia, melhorar minha alimentação, melhorar minha respiração, fazer exercício físico. É muito fácil chegar para vocês, para a Rose, por exemplo, que está aqui, que falou, né, que ela se identificou ali com o traço de caráter oral. Rose, faça meditação, respira, tenha uma respiração consciente. No começo pode até funcionar. Mas se ela não identificar aquela armadura que está aprisionando ela, que ficou presa lá, que deixou ela presa lá atrás, vai resolver? Não.
Ah, faz exercício físico que resolve. Ajuda. Ajuda, porque eu estou carregando uma armadura de 100 quilos no meu corpo, mais o meu peso, eu tenho meu peso, eu estou carregando mais uma armadura de 100 quilos, eu preciso fazer o exercício para quê? Para que eu possa, né, continuar carregando essa armadura. Eu preciso respirar, eu preciso ter uma respiração consciente, eu preciso me alimentar bem, para quê? Para que eu tenha força para carregar essa armadura. Até quando? Até quando eu vou continuar carregando essa armadura? Essa armadura, ela foi necessária para você lá atrás. Porém, você aprendeu muita coisa. Você desenvolveu diversos mecanismos de defesa. Por conta do que você vivenciou lá atrás. Só que você está usando esse mecanismo de defesa? Você está usando os recursos que você aprendeu lá atrás? Quem é que conseguiu identificar a armadura que carrega? Coloca aí no chat para mim. Quem conseguiu identificar a armadura? E quando eu falo da armadura, é armadura por quê? Por conta da dor que vivenciou lá atrás. Eu falei das 5 dores: da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da exclusão. E aí, pessoal? Quem conseguiu identificar? A Rose e eu. Quem mais? A Denise. A Day ainda não. A Ju. A Ju acabou de entrar aqui também. Day, a Silvana identificou também. Tudo bem, Ju? Day, você pegou a Jéssica também. Day, você pegou a explicação desde o começo quando eu falei das 5 dores? A Vera já foi minha aluna, então a Vera não conta, né, Vera? Brincadeira. Olha a exclusão aí. Né? Se a Vera tivesse uma dor da exclusão ali, né? Se ela tivesse a dor da exclusão e tivesse na dor daquilo ali, porque existe a dor e existe um recurso. Ah, daí perdi o começo. Depois eu vou deixar gravado, daí vai ficar aqui no Instagram e também vai pro YouTube, tá? Pessoal, quem não sabe ainda, eu estou começando um canal no YouTube, né? Tem alguns 2, 3, 4 vídeos lá, nem sei quantos tem. Depois vocês procuram lá, né? Esse vídeo vai para lá também. Terapeuta Felipe Moreira. E o bom do YouTube é que você pode colocar isso aqui em 2 vezes e assistir. Se eu estiver falando muito devagar, vocês colocam 2 vezes lá e assiste rapidinho. Primeira coisa é identificar essas dores. Primeira coisa é identificar a armadura que você está usando. E identificar se faz sentido eu continuar carregando esse peso? Faz sentido eu continuar carregando essa armadura? Porque essa armadura, na vida adulta, ela vai influenciar em todas as áreas da sua vida. Relacionamento, trabalho, amizade, família. Ontem.
Eu era aparentemente bem flexível, depois que fiz bariátrica, meu corpo enrijeceu muito. Ontem com a Bel. E olha que interessante, né? Por quê? A bariátrica, ela já era... o sobrepeso, ele já é uma forma de armadura, de proteção. Só que fazer a bariátrica sem entender o porquê você tem aquela armadura, muitas vezes não resolve. Isso que acontece com muitas pessoas que fazem a bariátrica. Ela tira o foco de uma coisa, o sistema nervoso faz o quê? Coloca o foco em outra. Não são todos os casos. Porém, grande parte dos casos de pessoas que fazem bariátrica, elas saem do ponto A. Assim que identifiquei algo, hoje estou super flexível. Olha que interessante. Olha que interessante. Algumas pessoas fazem a bariátrica, elas saem do sobrepeso e vai para um vício, para bebida, para cigarro, para comida, né, para chocolate. Tudo uma informação. A pessoa, eu sou chocolatra, eu sou viciado em chocolate. O doce ele tem uma função. E a função do doce é o quê? Energia rápida. Eu preciso de energia rápida. Aí se você vê uma pessoa que ela precisa de energia rápida, você vai observar quanto de energia essa pessoa tem no corpo dela. Se ela tem muita energia, se ela tem bastante energia, se ela consegue realizar, para que ela vai ser chocolate? Para que ela vai ser viciada em doce? Adoro doce. Porque o doce é a maneira mais rápida e mais fácil do corpo conseguir energia. Porque o açúcar se transforma em glicose, glicose se transforma em energia e é utilizada pelo nosso corpo. Você acha que uma pessoa que ela tem energia suficiente para fazer o que ela precisa fazer, para realizar o que ela precisa realizar, ela vai precisar estar constantemente ingerindo doce? Eu costumo brincar que a pessoa que ela come muito doce, ela está sempre se preparando para a guerra. Por quê? Para eu lutar na guerra eu preciso ter energia. A diferença é que para muitas pessoas o dia a dia é uma guerra constante. Cada dia é uma luta, é uma guerra que se inicia. E aí se eu vou enfrentar uma guerra amanhã, por exemplo, eu preciso ter energia. Então eu preciso abastecer o meu tanque de combustível, me enchendo de doce, visto minha armadura e vou para a guerra. Ou muitas vezes eu nem tiro a armadura, né? Eu estou tão preso, ela está tão grudada no meu corpo, essa armadura está tão grudada no meu corpo que eu nem consigo tirar ela. E você vê que é interessante que a Silvana colocou aqui, que o corpo dela, em determinado ponto, enrijeceu. E aí, a partir do momento que ela consegue identificar algo, ele passa a ser flexível. E ela é massoterapeuta. Esse conhecimento para ela é incrível. Quantas pessoas, Silvana, você não pega que tem a musculatura dura, aquela coisa travada? Aí você vai ver a vida daquela pessoa, a pessoa está carregando peso em cima de peso. Entende porque eu gosto tanto de doce? Perfeito, Denise? Para a massoterapia, esse é um conhecimento incrível. Na análise bioenergética, na verdade, na época do Reich, para ele quebrar essas couraças, essa forma que a musculatura, esse enrijecimento da musculatura, era cotovelo, enfiava o cotovelo e fazia assim, era com a mão e fazia assim no músculo. Por quê? Para ele ia quebrar a couraça. A partir do momento que quebrava a couraça, eu libertava o ego daquela dor. Então vamos dar um exemplo do psicopata, né? O traço de caráter psicopata. O traço de caráter psicopata é principalmente o peito, aqui, né? Naquele peito aberto, né? Aquela coisa porque ele precisa ser grande.
Aí eu tenho aqui uma couraça. O Reich ia com o cotovelo, enfiava o cotovelo, enfiava a mão e batia para quê? Para quebrar aquela couraça, abrir mais isso aqui. Entendeu? Não, eu vou libertar essa pessoa dessa couraça. Até a Silvana, que é massoterapeuta, ela com certeza vai linkar com algumas técnicas aí de massagem que algumas pessoas fazem, né? Que vai com o cotovelo, que vai com a mão, que pega, se bobear, pega o porrete e dá na cabeça da pessoa. Tudo isso Reich fazia lá atrás. Muito tempo lá atrás. Para quê? Para ele, isso era libertar o corpo dessa couraça, libertar o corpo dessa dor que essa pessoa vivia, e assim ela seria livre disso. Porém, não é bem assim. Não é bem assim por quê? O corpo e a mente estão ligados. Simplesmente quebrar uma couraça no corpo não vai resolver. Inclusive, tem casos de pessoas, eu ouvi o caso de uma pessoa, ela estava tratando uma pessoa que ela era extremamente corcunda, extremamente fechada, pela questão da análise bioenergética. E aí a pessoa que estava fazendo aquela análise, trabalhava com a bioenergética, ia quebrar a couraça, ficou meio assim, porque aquela pessoa estava extremamente corcunda, né? Mas aí foi indo, foi fazendo terapia, psicanálise, não sei o quê. Aí um dia essa pessoa apareceu lá, sem corcunda nenhuma, bem assim, com o ombro aberto. Aí falou, não, eu vim aqui para encerrar nosso tratamento porque eu fui numa pessoa, a pessoa quebrou minhas couraças e agora eu estou livre, eu estou bem. Quer dizer, eu abri o corpo, né? Expandi o corpo. E a analista que estava com esse cliente falou, que bom, né? Uma semana depois esse cliente voltou. Pior do que estava. Por que pior do que estava? Porque por debaixo daquela couraça que estava prendendo ele, tinham dores milhares de vezes maior. Aquilo era uma defesa. O corpo dele transforma aquilo numa defesa. A armadura. Para isso, ela precisava identificar o que estava por baixo daquela couraça. O que aquela couraça estava escondendo? E aí que está a grande questão dos traços de caráter. É entender o que o seu traço de caráter está escondendo. Quais dores ele está escondendo? Existe uma abordagem que está muito famosa, principalmente aqui no Brasil, que é não, eu olho o corpo da pessoa e identifico qual é o traço de caráter dela. Ah, ela tem 20% disso, 30% daquilo e ela é isso. Isso é você pegar uma garrafa e colocar um rótulo nela. Esse vinho é Merlot, esse vinho é, sei lá, é um vinho branco, esse é um lambrusco. Só que assim, são garrafas vazias. Eu não sei o conteúdo que está ali dentro. Essas análises simplesmente vão te determinar e vai falar assim, não, você é isso, isso, isso. Isso é te colocar um rótulo. E o que vai mudar na sua vida? O que vai adiantar? Ah não, porque você é isso e você nunca vai mudar. Eu tinha os ombros na frente, um curso foi liberado e meu peito abriu e passei a enfrentar a vida de maneira diferente, com mais segurança. Olha que interessante, né? Porque eu tinha o ombro para frente, eu estava fechada. Eu precisava me fechar. Porque eu não tinha segurança. E aí, a partir do momento que eu abro, que eu expando, eu posso
enfrentar o mundo de peito aberto. Tem essa expressão, eu enfrento o mundo de peito aberto. Por isso que o nosso corpo, ele conta uma história. Mas essa história que ele conta não é simplesmente para você ler e falar assim, não, você é 40% esquizoide, 20% psicopata, 10% masoquista e a sua vida é assim, assim, assim e nunca vai mudar. Existia um motivo para a Silvana ter os ombros para frente. Existia um motivo para ela ter um sobrepeso a ponto de fazer bariátrica. Existia um motivo para a Rose ter o vazio no peito. Existia um motivo para a Denise precisar comer doce. A diferença é que a gente não escuta o nosso corpo. A gente não procura olhar para o nosso corpo, a gente não procura olhar para dentro. A gente não procura olhar para o maior veículo que nós temos. A gente olha para o nosso carro, a gente olha para a nossa casa, para a moto, para o barco, para o avião, para o helicóptero. E esquece do principal. Porque se a gente não tiver nosso corpo, a gente não tem nada. Se arrancar a nossa cabeça, falar assim, não, a mente é tudo, né? A mente é o que comanda tudo, eu só vou trabalhar minha mente, eu vou trabalhar minhas crenças, eu vou trabalhar minhas crenças limitantes. Trabalhe, vai, pode trabalhar, à vontade. Para mim, toda crença é limitante, independente de qual seja. Se você acredita em algo, você está limitado àquilo. Toda crença é limitante. O corpo é maravilhoso, realmente. É igual, me veio um exemplo aqui agora bem interessante. Você pega uma planta, olha o corpo da planta. A mancha a folha está amarela, ele está com fungo. Que fruto você acha que ele vai dar? Se é que ele vai dar fruto. É a mesma coisa no nosso corpo. Olha para o seu corpo. Como que ele está? Está saudável? É o suficiente? Bom? Você está bem com o seu corpo? Não é só olhar para a mente, não é só... E outra, que mente não existe. Então, a gente já vamos começar a quebrar paradigmas aqui, mas isso fica para outro momento. Mente não existe. Ponto. E as pessoas falam, não, é mente, vamos trabalhar a mente. Eu confesso que eu já trabalhei muito na mente. Só que você ficar trabalhando mente é você ficar trocando figurinha. Sem você olhar para o corpo. Agora, quando você olha os dois, em união, em conjunto, e trabalha os dois, aí sim você tem um resultado melhor. Aí você tem um resultado concreto. Porque eu não consigo engordar. Porque eu não consigo emagrecer. Porque eu não consigo, sei lá, fazer exercício. Não, porque eu não consigo ganhar dinheiro. Não, é porque você tem uma crença que te limita a isso. Não, é porque você acredita que dinheiro é sujo. Porque você acredita que dinheiro é ruim. Porque você acredita que você nunca vai engordar. Aí você muda a crença e tudo vai melhorar na sua vida. Aí você vai ver essa pessoa não ganha dinheiro porque ela é uma criança. Criança vai ganhar dinheiro para quê? Porque dinheiro traz liberdade, dinheiro traz independência. E criança é dependente. E aí vem outra coisa que eu postei nos stories esse tempo atrás. O quanto você gosta de fazer escolhas e o quanto você prefere ter outras pessoas para te ajudar. Isso é nível de dependência. Quanto mais eu preciso do outro para que eu tome uma atitude, quanto mais eu preciso do outro
para que eu escolha algo, mais na infância eu estou, mais dependente eu sou, mais criança eu sou. E aí você vai observar a armadura que essa pessoa carrega, ela não é nem uma criança, é um bebezinho. Ah, porque eu preciso da mamãe. E aí eu não consigo ter um relacionamento saudável, eu não consigo ganhar dinheiro, não consigo constituir uma família, e fico virando em volta. Sem contar que muitas vezes eu começo uma coisa e nem termino. Tudo isso é por conta dessa armadura que você carrega. E essa armadura, ela te limita de crescer, de se desenvolver, de chegar à adultez, de se tornar um adulto saudável. Muitas pessoas só crescem o corpo. Inclusive eu ouvi isso. Porque eu ouvi que eu era uma pessoa que só tinha crescido o corpo. Porque pior do que era um bebê, eu era um feto. Deixei de ser criança aos 50 anos, olha aí. Eu não era nem uma criança, eu era um feto. Eu estava preso lá na barriga da minha mãe ainda. Mas para isso eu busquei entender, busquei compreender, busquei me livrar dessa armadura. Carrego o que de bom isso me trouxe. A força que isso me trouxe, o aprendizado que isso me trouxe. Mas eu não tenho por que mais ficar carregando essa armadura para cima e para baixo. Eu não cresci nem o corpo. E olha que interessante, não cresci nem o corpo. Eu não tive energia nem para crescer o corpo. Ah, mas é genética. A genética determina a cor de cabelo, cor da pele e cor do olho. Basicamente isso. A estrutura do seu corpo, o tamanho do seu corpo, isso daí vai ser desenvolvido lá, vai começar a se desenvolver lá na barriga da sua mãe. Se eu recebo bastante energia, essa energia, se ela for bem distribuída no meu corpo, ao longo... Opa, Paulão, boa noite! Gosto de você ter uma boa noite, Filipão. Boa noite, Paulo. Prazer tê-lo aqui. Se você recebeu a quantidade de energia suficiente lá no útero da sua mãe, que vai fazer com que o seu corpo cresça, que o seu corpo se desenvolva, e você vai passando pelas fases da sua infância, e essa energia vai sendo bem distribuída, você vai crescer. Você vai chegar lá no seu traço de caráter rígido, e seu corpo vai ser um corpo escultural. Porque o traço de caráter rígido traz isso. É o corpo perfeitinho. Mas por que é um corpo perfeitinho? Porque lembra que eu falei da competição? Eu preciso competir com o papai ou com a mamãe pelo amor de um dos dois. Para isso eu preciso ser perfeito. Preciso ser o melhor. Se eu sou menino, eu preciso ser melhor que o meu pai para minha mãe. Se eu sou menina, eu preciso ser melhor que a minha mãe para o meu pai. Inclusive, eu também fiz uma postagem esses dias no Story, típico de uma criança na fase de desenvolvimento do traço de caráter rígido. Pessoal, eu acho que já deu até mais de uma hora, não sei nem como que ver aqui, ó. Mas fez sentido para vocês? Paulo chegou aí no final. Gostaram? Deu para entender? Coloque aí o chat para mim. Lembrando que essa live vai ficar gravada. Vou postar ela aqui no Instagram. Isso é, se eu conseguir gravar isso aqui. Vou deixar aqui no Instagram. Vou aí também para o YouTube. Tá? E eu pretendo fazer lives lá no YouTube. Porque lá no YouTube a gente consegue fazer lives mais extensas, né? Sem limite de tempo. Fez sentido para vocês?
Trouxe algum esclarecimento? Sim, amo muito, que bom, que bom. Quando tiverem um tempinho, assistam de novo. Sim, e eu tenho certeza que cada vez mais vocês vão compreender melhor isso daí. E, como vai lá para o YouTube, a próxima eu quero ver se eu marco, faço lá, vamos ver ainda como que eu vou fazer. Mas não vou ficar mais um ano aí sem fazer lives, tá? Vou aparecer mais por aqui. Ou, como eu falei lá pelo YouTube, que lá no YouTube a gente tem uma liberdade maior, a gente pode falar palavrão, né? Colocar tudo para fora aí, que às vezes eu tenho que me conter um pouquinho aqui, mas lá liberado a gente consegue conversar mais tempo. A Keliane está entrando também, a gente já está finalizando, mas Keliane vai ficar salvo, tá? Assistam depois, qualquer dúvida, coloca lá, qualquer coisa vocês me mandam mensagem. E em breve também, na próxima live, eu vou anunciar a Jornada do Caráter, tá? A Jornada do Caráter, a gente vai aprofundar muito mais do que a gente aprofundou aqui. Aqui foi só um superficial, tá? Para vocês entenderem mais sobre o traço de caráter, para vocês compreenderem, entender os recursos, entender o que isso te traz de benefício, quais questões podem estar aí te aprisionando, tá? Então na próxima live eu anuncio a Jornada do Caráter e uma boa noite para vocês, foi um prazer enorme estar aqui. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Como que encerra? Aqui. Encerra.